Informação exclusiva do Netlusa. O elenco da Portuguesa deverá retomar os treinamentos na próxima semana. Isso mesmo, torcedor. Embora não tenha oficializado ainda pelo governo do estado de São Paulo o retorno aos treinamentos da Série A2, a Portuguesa já está se programando para iniciar os testes de Covid nos atletas, comissão técnica e funcionários já para a próxima semana. E a eleição presidencial da Portuguesa continua dando o que falar. Temos mais algumas informações a respeito destes assuntos, mas está no ar o Giro de Notícias. E antes de começarmos, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação e nos ajudar aí a alcançar os 3.000 netlusitanos, ou até mais, por que não mais, né galera? Nos ajude a mostrar a força da torcida da Portuguesa também aqui no YouTube. E está no ar o Giro de Notícias. A Portuguesa deverá iniciar suas atividades na próxima semana, informação exclusiva do Netlusa. O motivo para o retorno dos treinamentos da Portuguesa, mesmo sem ainda ter o aval do governo do estado de São Paulo para o retorno dos treinamentos de todas as equipes da Série 2, acontece principalmente porque muitas equipes já retornaram aos treinamentos mesmo sem este aval. Este retorno extraoficial já foi feito por equipes como São Bento, como também a Portuguesa Santista e o Grêmio Osasco Audax. Isso mesmo, torcedor, já teve equipes da Série 2 que já retornaram com os treinamentos, como ocorreu anteriormente há alguns meses com o Red Bull Bragantino, que a gente pode dizer na Série 1 do Paulistão. A Portuguesa já está realizando todo o seu trabalho de higienização após ter fechado uma parceria recentemente com uma empresa que fará, além dos exames de Covid, também todo o cuidado aí com o oferecimento de equipamentos de proteção individual e também o álcool 70 e o álcool em gel para ser utilizado dentro do centro de treinamento do Parque Ecológico do Tietê. Você confere essa informação aqui no card aqui em cima, que tem no Netlusa debate bastante especial que aconteceu ontem com o Lucas Ventura, Gomão Ribeiro e comigo, e além, claro, da participação de vocês, torcedores. Mas a Portuguesa deverá retomar as atividades na próxima semana, em dia ainda que não foi divulgado. Pelo que a gente apurou, realmente a Portuguesa tem a razão de querer retornar com esses treinamentos, já que está demorando bastante para o governo do estado de São Paulo emitir um comunicado. Foi divulgado após a reunião da federação com todos os clubes participantes da Série 2 que iria retornar aos treinamentos na segunda-feira agora. E até o momento não teve um posicionamento do governo estadual. Quando no caso da Série 1 foi divulgado isso antes da data prevista para o retorno, ou seja, acaba mexendo no planejamento das equipes. E é importante que o governo estadual se atenha a isso. Se voltou a Série 1 já na data estipulada, que volte a Série 2 também na data estipulada. Ao meu ver, todos sabem que eu sou contra o retorno do futebol neste momento justamente por conta do crescimento do número de casos de coronavírus e a falta de uma vacina que recentemente foi aprovada aí pela Universidade de Oxford, já foi provada aí que ela possui uma imunidade aí e não tem riscos ao ser humano, além da vacina também vinda da China, que também mostra que não tem esses riscos, que já está sendo aplicada a um grupo seleto de pessoas que são justamente as que estão no combate de frente aí do coronavírus em alguns centros hospitalares, mas ainda não tem algo para toda a população e isso demanda tempo para a produção dessas vacinas. Então acredito eu que deveria ser esperado mais um pouco, mas já que vai ter o retorno, que seja tratado da mesma maneira tanto a Série 1 quanto a Série 2 do Campeonato Paulista. Divulga logo, aprove isso, mas claro que com o máximo de segurança. Mas se a federação já ofereceu as mesmas condições de segurança da Série 1 para a Série 2, então aprova. E a Série 1 já está funcionando, teve casos de Covid que já foram tratados e está tendo maior cuidado estabelecido, na Série 2 tem que ser a mesma coisa. Tem que ter o mesmo nível de importância, até porque com a Série 2 paralisada, isso também afeta a Série 3 e o futebol feminino também, que tem torneios a serem disputados. A gente nem fala aqui do caso dos torneios de base, porque embora os torneios de base sejam importantes, eles ainda devem ficar paralisados aí por conta dessa questão da pandemia. Mas pelo menos a Série 2 e a Série 3 e o futebol feminino devem ter um cuidado especial também, assim como a Série 1. Que é um outro torneio também muito importante. Então, deve ser decidido isso rápido. Principalmente também porque temos duas equipes que disputam torneios nacionais, que é o caso do São Caetano, que tem a Série D pela frente, chegou a desistir, mas agora está de volta, falou que vai disputar, como também no caso da Série C tem o São Bento. Ou seja, já tem um planejamento direcionado também para esses torneios. Você acaba demorando muito, afeta no cronograma, vai fazer com que eles sejam obrigados a disputar torneios paralelamente, como vai acontecer na Série A3, e tendo a disputa também da Copa Paulista. Lembrando que a Copa Paulista a Portuguesa também vai disputar. Então é algo muito difícil aí e tem que ser aguardado. E o governador do estado de São Paulo tem que
se pronunciar se aprova ou não esse retorno, para a gente poder, os próprios clubes também já terem uma noção e não fazerem um trabalho em vão, entre aspas, né? Imagina, fazer todos os exames em todo mundo, chega na hora o governador empaca, fala que não vai dar. Então é algo muito difícil. E essa demora acaba sendo um pouco, como posso dizer, trazendo muita ansiedade, não apenas para os torcedores dos clubes, como também para os dirigentes, jogadores e comissões que aguardam aí para poder terminar a disputa da Série 2 do Paulistão. Além do retorno da Série 2 do Campeonato Paulista, os torcedores tiveram mais informações aí, uma série de informações que não foram concluídas, que se espalharam nas redes sociais e causaram muito temor aí por boa parte da torcida portuguesa, que diz respeito ainda sobre a eleição lá de 2019. Isso, galera. Já ouviu aquele termo velho, antigo, de não adianta chorar sobre o leite derramado? Tem gente que não entendeu esse lema ainda e a situação vai se empacando cada vez mais também na política da portuguesa. Falando sobre aquela ação que foi movida pelo Manuel Reis, ex-candidato a presidente da Portuguesa, que moveu contra a eleição que elegeu Antônio Carlos Castanheira e Denise Boni como presidente e vice, respectivamente, da Portuguesa para o próximo triênio. O que acontece? O Manuel Reis, para quem não lembra dessa situação, Manuel Reis moveu uma ação contra essa eleição, pedindo a impugnação dessa eleição e uma liminar para que fosse realizada essa impugnação. A gente acabou vendo que esse processo entrou nas redes sociais, diversos grupos compartilharam esse processo recentemente, falando que já teria uma liminar, que a Portuguesa teria entrado com outra liminar, mas o que acontece? O julgamento ele foi aceito, vai ter o julgamento. Ponto. Pelo que a gente apurou, junto com o advogado William Moraes, até agradecer pro Dr. William que nos acompanhou aí, que deu essa consulta para a gente poder explicar melhor para vocês. Vai haver esse julgamento, só que o que acontece? Ele ainda nem entrou na parte de apuração de provas. O que é a apuração de provas? Ouvir todas as partes envolvidas. A gente entrou em contato com o departamento jurídico da Portuguesa, que confirma isso, nem entrou na parte ainda de coleta de provas para poder ver tanto o lado do caso do queixante, que é o senhor Manuel Reis, como também a parte da Portuguesa. Além disso, tem uma outra questão. A liminar que foi pedida aí pelo senhor Manuel Reis foi rejeitada pelo juiz. Então, ou seja, essa liminar que ele mandou não teve aprovação. Foi negada por não ter necessidade de ter essa liminar de urgência. Ou seja, por enquanto continuam as coisas do jeito que estão. Não afeta em nenhum momento a parte da presidência da Portuguesa. Ainda vai ser estipulado um julgamento, que não tem data ainda para ser previsto esse julgamento. Tem ainda que se fazer essa coleta de provas, conversar com testemunhas, tem toda essa parte, esses trâmites burocráticos, para que logo em seguida seja feita uma decisão. E além dessa decisão, vai ser levada para a segunda instância caso um ou outro lado se queiram levar. Por exemplo, digamos que a Portuguesa ganhe ação. Se o senhor Manuel Reis quiser levar para a segunda instância, ele pode levar. Ou age o contrário, se o Manuel Reis ganhe, a Portuguesa pode levar para a segunda instância. Ou seja, isso vai perdurar ainda muito tempo. E ainda por conta dessa questão da pandemia do novo coronavírus, que suspendeu boa parte do judiciário brasileiro, esse tempo deve aumentar cada vez mais. Ou seja, é capaz ainda de passar a gestão e continuar essa discussão. Aí a gente entra nessa questão. Já estava sendo ameaçado entrar na parte da justiça comum antes da eleição. Para quem não lembra, quiser acompanhar depois, acompanhe um dos nossos últimos vídeos que a gente chegou a falar sobre essa situação do Boletim Netluz já faz um tempinho, que houve essa disputa aí. No caso, Manuel Reis fala que a vice Denise Boni não teria o tempo hábil para ser candidata a vice-presidente da Portuguesa e também até uma suspeita aí de compra de votos que teria ocorrido com a chapa. Porém, até o momento está essa disputa. Houve essa briga antes, só que havia sido acordado que não iria entrar na justiça comum, e hoje está entrando. Então você vê como os bastidores da Portuguesa, a política da Portuguesa é algo muito complicado. Destaca a importância de uma renovação da política da Portuguesa, porque você vê muita disputa, muita briga. O momento hoje, claro que a gente tem que fiscalizar a diretoria atual, mas o mais importante hoje na Portuguesa é todos nos unirmos em pró do clube. Nos momentos que a Portuguesa mais se uniu, foi os momentos que a Portuguesa mais cresceu. Quando a Portuguesa quase acabou, logo no início da sua fundação, quando houve a união de todos pelo bem da Portuguesa, a Portuguesa cresceu de uma forma gigantesca. E quem duvida pode, depois da pandemia, visitar o Museu Histórico da Portuguesa, Dr. Eduardo Campos Rosmaninho, que lá conta exatamente essa história que eu estou falando para vocês.
E hoje a Portuguesa vive um momento que a gente tem que parar de, mas eu sou da família tal, meu pai foi diretor, meu fulano foi diretor, ciclano foi presidente da Portuguesa. Cara, desculpa, para quem vive de passado é museu. Hoje a gente tem que ajudar a Portuguesa. Não é porque seu pai, seu primo, seu tataravô foi parente que você tem mais importância que o outro, que o torcedor que está chegando agora. Todos nós devemos nos abraçar e nos unir pela Portuguesa. Claro que fiscalizar as coisas que possam existir de erradas. Mas até o momento do que a gente vê, tem muito mais notícias boas do que notícias ruins. Coisas que a gente não via há outros anos. Tinha muitos problemas empacados aí que acabavam prejudicando a Portuguesa. Então hoje a gente tem que buscar, não criar mais problemas para a Portuguesa, mas tentar solucionar os problemas que já existem na Portuguesa. Então por isso que eu digo, essa a minha opinião sincera a respeito desse caso é que não tem necessidade de levar isso para uma justiça comum. Leve isso para o próprio clube. Conversem, cheguem a uma solução. Porque a falta de diálogo, a falta de tentar resolver e a falta de tentar deixar, muitas vezes, não digo que é este caso, mas eu coloco outros casos nisso aí que eu vou falar. A briga por ego na política da Portuguesa é algo muito ruim e que prejudica o andar do clube. Então devemos todos nos unir. É o caso do próprio Manuel Reis, quando ele se candidatou, ele próprio falou que ele não gostaria que a chapa que era da situação na época ganhasse. E ele foi um dos divisores de água para que a chapa da situação na época não ganhasse. Então isso é algo que acaba sendo estranho você ver isso hoje. Então é muito importante que haja essa união da torcida, que todos possam estar unidos pelo bem da nossa querida Portuguesa. E claro que sempre fiscalizando para ver se tem coisas erradas. O que é errado a gente fala, a gente mostra, e o que é certo a gente tem que mostrar ainda mais, a gente tem que valorizar. E é isso que tem que acontecer. Quanto mais a gente se unir, mais tiver uma união de torcedores, não só de torcedores, mas de todos, jogadores, comissão, de tudo, principalmente nesse momento que a Portuguesa passa, o clube vai evoluindo cada vez mais. E se Deus quiser, depois dessa gestão e as próximas que virão, a Portuguesa estará em uma situação muito melhor do que a gente está vendo hoje. Mas muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um giro de notícias um pouquinho mais longo, claro. Eu falo bastante. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.